Paz do Senhor aos irmãos, um ótimo dia para todos, que o Senhor venha falar ao coração de vocês. Hoje estaremos dando continuidade à nossa lição que tem o nome como Não julgue o próximo para que não sejais julgado. Hoje vamos para a parte 2 dessa lição, que tem o título de Devemos primeiro olhar para nós mesmos. Então vamos lá, mas antes de começar essa aula, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus nos deixe sensível à sua voz, para ouvir e aprender tudo aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a nossa vida, te agradecer por mais um dia em tua presença, que o Senhor venha deixar nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, para aprendermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, me usa como instrumento da tua obra, que eu possa passar para o teu povo tudo aquilo que o Senhor já passou para mim e deseja que teu povo ouça. Então toma, meu Pai, a nossa vida em tuas mãos, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos começar aqui, como eu já falei, o tópico 2 dessa lição é: devemos primeiro olhar para nós mesmos. 2.1 O argueiro e a trave. O termo argueiro, que aparece nos versículos 4 e 5, não é uma referência a um grão de pó, mas a uma lasquinha de madeira, um pedacinho muito pequeno, que cai no olho das pessoas, prejudicando e irritando o olho. Já o termo trave, que aparece nesse mesmo versículo, é uma alusão a uma viga ou travessa enorme, que segura muitas tábuas. Ou seja, Jesus está usando aqui de uma hiperbole, mais uma vez, porque reparas na minúscula lasquinha de madeira irritando o olho do teu irmão e não vês antes a imensa viga no teu olho. Há inclusive um antigo ditado árabe, provavelmente inspirado nas palavras de Jesus, que afirma: como tu vês a lasca no olho do teu irmão e não vê a viga mestre no teu próprio olho. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, que muitas das vezes existem pessoas que estão no erro e estão querendo corrigir pessoas também que estão erradas. Por exemplo, eu já tive conselho de pessoas, ou já vi algumas pessoas aconselhando outra naquilo que também ela erra. Imagina um bêbado corrigindo outro bêbado. Você não deve beber porque você fica bêbado. Ué, e você? Como isso? Então nós temos que, antes de querer corrigir alguém, de ajudar alguém naquele problema, naquela situação que alguém está passando, nós antes temos que olhar para nós. Sim, temos que olhar para nós para saber se a gente não está pior do que aquela pessoa. Porque eu sei, às vezes é o nosso coração. Uma vez ouvi o rapaz falando, não, é porque eu já não tenho mais jeito, por isso que eu não me endireito, mas eu não quero que as pessoas fiquem dessa forma. Então, não é dessa forma. Porque para você aconselhar alguém ou repreender alguém, você não pode estar fazendo, no mínimo, a mesma coisa que ela faz. Você tem que estar no caminho certo. Porque só tem como repreender alguém quem está no caminho certo. Se estiver no caminho errado, você não tem como repreender aquela pessoa. Que aquela pessoa vai olhar para você e vai falar, olha só, olha para você. Você é pior do que eu. O que você está fazendo aqui querendo me repreender? Então é dessa forma. Antes, o que Jesus está falando, que antes que a gente venha repreender alguém, nós temos que ser irrepreensível. Nós não podemos ser repreensíveis por ninguém. Então, por quê? Porque nós temos que estar no caminho certo. Se eu quero repreender uma pessoa que bebe demais, que só vive caindo, desculpa o termo, caindo pelas tabelas, eu não posso beber também. Ah, não, mas eu só bebo socialmente. Não importa, mas bebe. Não importa, mas bebe. Ah, mas eu não faço vergonha. Mas bebe, a pessoa vai jogar na sua cara. Vem cá, você está querendo me repreender pela bebida, mas você bebe. E você vai dar todas essas desculpas, mas eu bebo socialmente, mas eu não caio não fico passando vergonha. Isso é... Não, mas não tem como repreender. Não tem como você fazer algo de errado e repreender aquela pessoa também. Ah, não, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, isso é balela, não existe.
o maior exemplo que nós temos não é a fala, mas sim o nosso comportamento. 2.2. Um princípio ético. Em primeiro lugar, Jesus está estabelecendo aqui um princípio ético, claro. Por questão de ética, uma pessoa não pode chamar a atenção de outra por ter cometido o mesmo erro que ela cometeu, a não ser que chame a sua atenção particularmente e em amor, e reconhecendo antes de qualquer palavra o seu próprio erro. E se o seu próprio erro ainda não foi resolvido, que ela resolva o seu próprio erro antes de querer cuidar dos erros das outras pessoas. Se a pessoa não agir assim, agirá como um perfeito hipócrita, como afirma Jesus. Antes do argueiro do outro, nossa própria trave, tira primeiro a trave do teu olho. Então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É o que já estava falando aqui. Eu não posso repreender uma pessoa naquilo que eu também continuo fazendo. E outra, quando você for repreender alguém, não repreenda em público, não. Chame no canto, conversa, ó, vamos conversar aqui. Mas é aquilo, se você não faz isso, não comete isso, como que eu vivo cometendo erro, eu vou repreender aquela pessoa naquele erro que eu que eu cometo? Não tem como. Eu vou ser um hipócrita. E a pessoa, mesmo não sabendo que eu cometo o mesmo erro, mas tem alguém que sabe, e vai até chegar para ela e vai falar assim, pô, tu vai ficar ouvindo o conselho desse cara? Esse rapaz aí faz a mesma coisa que você. E aí? São palavras jogadas ao vento, conselhos jogados ao vento. Então, lembre-se, o maior conselho que você pode dar não é com as suas palavras, mas sim com as suas atitudes. Devemos ser mais tolerantes com o próximo do que com nossos próprios erros. Em segundo lugar, o ensino de Jesus sobre o argueiro e a trave significa que devemos ser mais tolerantes com os erros do próximo do que com os nossos próprios erros. Aquilo que é argueiro no meu irmão, quando vejo em mim, devo vê-lo como uma trave. Aliás, já imaginou se todos agissem assim? Como o mundo seria totalmente diferente? Então, o que Jesus está falando aqui é, pare de julgar o seu amigo. Você não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é desculpa para ele fazer. Mas antes de você querer julgá-lo, olhe para você mesmo. Olhe, perceba quantas vezes você já fez. Mas aí você vai lá e aconselhe. O repreender não é só bater, falar que a pessoa... Não, aconselhe. Existe um dom que Deus nos dá que se chama dom de repreensão. As pessoas acham que o dom de repreender é bater nas pessoas, falar com autoridade, falar grosso. Não. Muitas das vezes esse dom você usa falando mansamente, carinhosamente. Por quê? Porque você não quer o mal daquela pessoa. Então, quando você for falar com alguém, olhe primeiro para você e fale, eu gostaria que se eu estivesse errando, alguém falasse comigo dessa forma. E fale da mesma forma com essa pessoa, da mesma forma que você gostaria que se falasse com você. Não é batendo, não é xingando, não é esbravejando. Eu sei que às vezes você já falou muitas vezes com essa pessoa e a pessoa não deu ouvido. Aí peça orientação a Deus, só ore. Aí quando a pessoa não ouvir, só ore. Entendeu? Então olhe para ela como se estivesse sendo com você. Senhor, se fosse comigo, como eu gostaria de ser repreendido? Que você vai ver que a repreensão que você fizer vai surtir bastante efeito. A não ser que a pessoa seja daquela que não gosta de conselhos e não gosta de fazer nada certo. Já esteja gostando de viver naquela vida de erro para o resto da vida. Existem pessoas que gostam. Visão distorcida. Em terceiro lugar, os olhos são usados nesta metáfora de Jesus não por acaso. Olhos falam de visão. Logo, Jesus está afirmando aqui que não assumir e resolver nossos próprios erros distorce nossa visão das coisas, das situações e das pessoas. Somente depois de livrarmos-nos daquilo que trava nossa visão, podemos ajudar de forma correta aqueles que estão passando por situação semelhante.
a nossa semelhante à nossa. Somente depois de livrar-nos da nossa trave, podemos ajudar nossos irmãos com os seus argueiros. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que a gente venha primeiro nos consertar, deixar os nossos erros para trás, que a gente pare de errar para poder ajudar as pessoas. Deus não permite você errar não, eu errei porque Deus estava me preparando para ajudar pessoas que cometeram os mesmos erros que eu. Não, não é isso. Que nem uma vez eu vi uma pessoa pregar e falar, não, porque eu entrei para a vida errada, porque Deus que me levou para lá, para me preparar para que eu evangelize pessoas da vida errada. Mentira. Você entrou para a vida errada porque você quis. Não foi Deus. Deus só permitiu. Você quer ir? Deus vai. É isso que Deus faz. Ele não te bota no lugar errado. Ele permite acontecer. Mas a vontade dele sempre foi estar ali. Que você estivesse ali falando do amor dele para essas pessoas. Mas você não precisa passar pela mesma situação. Então olhe para dentro de você e veja onde você está errando. Primeiro se conserte. Que é isso que devemos fazer. É nos consertar primeiro para que depois a gente possa consertar os outros. Não tem como eu consertar um carro se eu não sei nada de mecânica. Se eu primeiro quero aprender, se eu quero consertar um carro, primeiro eu vou fazer aula de mecânica. Primeiro eu vou me tornar um mecânico. Aí depois eu posso consertar a parte mecânica do carro. Porque se eu não não estudar para aquilo, não aprender, eu não vou ter como me tornar um mecânico. Então, que você primeiro aprenda a tirar os erros da tua vida para depois ajudar quem está errando. Porque lembre-se, não tem como um cego ajudar o outro cego a atravessar a rua. Amém? Até aqui ficou essa lição. Amanhã eu voltarei para terminá-la e que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a vida de cada um que ouviu aqui ao vivo, na live, e que ainda vai ouvir nas redes sociais. Que o Senhor Jesus tome a vida de cada um de nós. Oremos para a oração final dessa lição e amanhã estaremos de volta. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer mais uma vez por essa aula e que amanhã estaremos aqui novamente para aprender o término dessa lição. Que o Senhor continue cada vez mais com cada um de nós. Nos usa, nos ajuda a deixar o nosso erro de lado, para que a gente possa ajudar aqueles que ainda estão errando. Nos reforça para que a gente não caia em tentação. E livra-nos, meu Pai, de toda a maldade do inimigo. Toma o nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por todos que assistiram essa live e que o Senhor Jesus vos abençoe.